E nesse vídeo falaremos sobre algumas coisas que nesse mundo podem ter sido criadas por nós mesmos no passado ou em uma outra realidade, na verdadeira realidade, vamos dizer assim, ou a nível universal, no sentido de criação. Bem, esse assunto ele pode parecer um tanto complexo e fora da realidade, mas ele está contido, ficará naquela playlist sobre que possa existir vários tipos de mundos, vários tipos de realidades, baseado no eu sou, que sempre está presente fora de nós, né, como se fosse a nossa alma, só que comandando o tempo todo. E esse pensamento ele surgiu quando eu estava pensando sobre uma possível realidade do tipo assim. Vamos imaginar que existem várias reencarnações, por exemplo. Então vamos imaginar como o tempo ele anda para frente, né? Então se no passado você, qualquer pessoa, tivéssemos sido um artista, um criador, um inventor, cientista, e tivéssemos criado, por exemplo, tivesse inventado a escrita. Então, o Samuel, ele que inventou a escrita, a maneira de escrever. Ou a tipografia, né, ou algum outro tipo de coisa. Então, por esse invento, ele ter a capacidade de continuar, então eu poderia estar utilizando um invento meu. Baseado também é interessante, né? Interessante. Utópico, mas interessante, com bastante possibilidade de sim. Um exemplo mais clássico poderíamos dizer sobre termos escrito um livro. Então, já existem livros com mais de 100 anos, né? Talvez mais de 200, 300 anos. E eu poderia ter escrito um livro e agora estaria lendo o próprio livro que eu escrevi. Mas o vídeo, ele não está com esse foco. Ele tem um outro foco. Um foco um pouco mais profundo. Algo que possa emergir da tenra nascença do universo, podemos dizer assim. Vamos imaginar que o eu sou nosso, meu, seu, de qualquer pessoa, possa ter criado ajudado a criar no mundo algum tipo de evento. Por exemplo, a física das águas. E porque o mundo, todo esse sistema de coisas, ele tem uma lógica. E essa lógica, ela é baseada em exatas. Tem a parte de humanos e tudo mais que nós dividimos aqui, mas o princípio, ele tem uma matemática perfeita. Deus, o Criador, seus arquitetos, ajudantes, tenham criado, e ainda digo um pouco mais além, e mantido. Por exemplo, temos milhares de astros celestes que rodeiam a Terra
e que poderiam acabar com o mundo, mas não acaba, é porque não cai aqui. Então deve existir uma lei, uma força maior que acaba cuidando para que esses eventos catastróficos não ocorram. Uma outra ideia, um outro exemplo, né, baseado nessa ideia, seria o mundo, ele contém layers, camadas, onde eu devo ter comentado alguma coisa bem superficial em um ou outro vídeo passado. E nessas layers, que são camadas, nós conseguimos, humanos normais, conseguiríamos enxergar somente até certo nível, como se fosse uma visão. Imagine que nós tivéssemos a capacidade de enxergar, por exemplo, o raio ultravioleta. Nós iríamos checar, verificar outros detalhes que nossa visão normalmente não enxergaria. Imagine também que se nós pudéssemos enxergar a temperatura dos corpos. Então, em uma parede fria, que tivesse um corpo atrás, teríamos a capacidade de enxergar isso daí. Então eu chamo isso de layers. Agora imagine nós termos essa capacidade nata com a gente. Esse conhecimento nato. Agora, disso, de bases, conhecimentos, que a gente conhece. Porque existe muito mais entre o céu e a terra do que o homem possa imaginar, né? Então, esses mistérios poderiam ser, por exemplo, a visão das energias, das forças. Imagine quão belo seria ter uma capacidade de poder ter esse privilégio de poder enxergar certas energias. Ver além da matéria. Eu acredito muito nisso. E esse conhecimento, ele poderia chegar até nós, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, a visão do espaço, das estrelas, a visão de certos elementos, de certos seres, a visão das energias, a visão dessas outras camadas layers. Porque dentro dessas layers poderiam existir outras invenções. Por exemplo, vamos imaginar o anjo da guarda. Né? E o anjo da guarda, ele cuida para que não ocorra certo mal, que a violência, a maldade, o mal olhado se afaste de nós. Então, uma capacidade dessa, ela poderia enxergar essas ações, essas energias agindo. Bom, mas voltando agora mais ao foco do assunto, sobre que poderíamos ter poderíamos ter criado, vamos imaginar que poderíamos ter criado uma fruta, né? Aquela fruta, o kiwi, que ela é comum já hoje em dia, mas ela tem a sua peculiar, né? Poderíamos ter
um de nós inventado ela, ter criado ela. Tudo foi criado por Deus, lógico, mas poderíamos ter contribuído, estarmos nessa, já que o quê? Que toda a nossa vida ela é evolutiva. Então estamos, o ato de estarmos aqui na Terra para experienciar é para adquirir certa experiência no mundo 3D, na matéria. Mas isso não nos impede de que nós possamos existir em um nível espiritual e também com o nosso avanço. Nós podemos ser crianças, termos pouca experiência no mundo 3D. Compreende? Vamos abrangendo mais ainda o assunto. Vamos imaginar que exista um planeta chamado Argila, né? Temos o planeta Terra, vamos imaginar que existe o planeta Argila. Não, Argila está muito relacionado à Terra. Vamos chamar de planeta Carbono. Carbono. E que nesse planeta ele é muito mais avançado do nosso. Que lá seja tudo feito de carbono e as estruturas, os próprios seres lá, eles possuem mais carbono nos corpos. Uma coisa bem diferente. E que nesse planeta, com essas bases, né, com essas matérias diferentes da daqui, lá tem uma gravidade diferente, lá poderíamos experienciar outras coisas, né? Ou até um planeta mais baseado só em sons, por exemplo, onde as energias se movimentam através do som. Então, nós poderíamos ser peritos no planeta Terra, mas começando a engatinhar, aprender naquele planeta evolutivo. Não sei se, acredito que sim, vocês entenderam, né? Que foge bastante da realidade. Ou um outro planeta onde tudo é só robotizado, onde nós seríamos robôs. Nossa consciência, de alguma maneira, conseguiria ter uma forma de estar na consciência de robôs. Estaríamos experienciando comandar robôs. E poderíamos ter criado isso também, para podermos, em todos esses planetas, né, estando nesse universo, nessa dimensão ou não, contribuindo para nós aprendermos, simplesmente. Até no próprio mundo espiritual, termos criado ferramentas. Talvez esse mundo seja realmente uma projeção. Estamos a ponto de, já podemos até fazer isso, criarmos mundos. Existe um jogo chamado SimCity há muito tempo, muito, antes dos anos 2000. Eu me lembro que eu jogava ele, era a época do Mamonas Assassinos. E era um jogo interessante, nós construíamos cidades, né, no caso. E com o avanço, hoje podemos criar quase que cidades perfeitas em simuladores. Estamos a um passo de talvez emergirmos dentro desse sistema. E também baseado, né, naquele livro de neurocientista, o verdadeiro criador de tudo, né, de Miguel Nicoleles, ele diz que tudo que o homem cria, a nossa mente cria, é porque ela existe, de alguma forma. Seria impossível a nossa mente, o homem, a mulher, eu, você, qualquer pessoa, conseguir imaginar uma coisa que inexiste.
porque o nosso cérebro ele é criação. Estamos em tempos de que tudo podemos co-criar, o que pensamos, podemos dar forma. Então, se tudo aquilo que nos vem à mente, ela possa ser realmente algo que já foi criado, que é do nosso conhecimento, então percebe-se o quanto já podemos ter criado e de repente estar utilizando nessa realidade, nesse mundo 3D. Sendo que até os outros mundos paralelos, eu costumo comentar que estamos sempre em contato com o nosso eu superior, o nosso eu sou. Falei em outro vídeo que se imaginássemos que nossa alma ela fosse separada do nosso corpo, né, fisicamente, então teríamos o eu sou. É que, conforme os costumes que temos do nosso mundo, acreditamos que a nossa alma vive colada dentro da gente. Então esse vídeo ele foi realmente para tirar esse assunto voltado. Se vocês tiverem algum tipo de pensamento, sugestão, opinião a respeito, principalmente sobre esse ideal, né, de que de repente algumas coisas nesse mundo podem ter sido criadas por nós mesmos no passado ou num nível universal, em uma outra camada, em um outro layer. Foi então para podermos maximizar nossa mente e também, de certa forma, nos darmos mais esperança, mais capacidade para criar e co-criar aquilo que nos vem à mente. O universo ele é tão grande, temos tantas opções, temos tanta capacidade de criar. Gratidão, gratidão, gratidão.